se ele acredita que realmente essa parte deflacionária, existe uma interpretação deflacionária do Kant, que acredita que realmente ele só faz uma descrição das condições mínimas do conhecimento, é minimalista, é deflacionária. Ele acredita que conhecimento, juízo são todas apenas, elas são coisas que fazem alguma coisa, mas não tem uma substância que você consegue alcançar como uma coisa em si. E eu vou perguntar para ele se ele acredita que tem uma saída disso também, porque é esse o problema para pessoas, por exemplo, hegelianas, que acreditam que o Kant ele entra num ciclo, eles chamam de metafísica da finitude, que ele entra num ciclo de se autoconsumir, né? Ele está se autoconsumindo ali e ele não consegue sair e tem uma versão do absoluto. Ou quando ele tem uma versão do absoluto, é um absoluto relativo ao sujeito. Né? Então, vou perguntar para você o que você acha disso. Tá, bom, eu estou rindo um pouco aqui porque o Hegel, né, talvez compete com o Kant para ser talvez o rei assim, do cara que é mal lido e polêmico, né? Então a gente está numa situação muito complicada porque o cara que critica o Kant é mais complicado do que o próprio Kant. E que parece ter uma crítica assim efetiva, vamos dizer assim, ao Kant, uma crítica que não se reduz a mero bater nessa tecla do ceticismo, né? Mas que tenta talvez produzir alguma que critica o Kant, mas que também continua o Kant. O trabalho do Hegel me parece mais uma tentativa de continuar o projeto kantiano de forma muito honesta, assim, né, vamos dizer assim, e do que uma crítica nesse sentido que se desfaz, né? Eu vejo que o Hegel é inspirado pelo Kant e motivado pelo Kant. Bom, como que a gente sai desse problema das essências, né? E seria o Kant meramente deflacionário? Eu acho que o Kant, eu não diria que ele é meramente deflacionário, mas eu diria que ele é agnóstico. No sentido que o ponto do que ele está fazendo, eu acho, não é uma tentativa de deflacionar, mas é uma tentativa de estabelecer um mínimo para discussão que poderia, de onde a gente pode partir para ao menos discutir uma deflação ou não, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim. O Kant está tentando estabelecer as regras do jogo epistemológico, do jogo filosófico. Isso parece parte da coisa. Eu não me arrisco a dizer, pelo resto do trabalho do Kant, saindo da crítica à razão pura, onde eu vejo esse processo talvez mais deflacionário ou minimalista, tendo feito essa base, se ele conclui algo que seria, se ele termina ou se ele conclui o opus dele, né, a obra da vida dele, concluindo essa deflação, ou se ele talvez se arrisca, vamos dizer assim, a tomar uma posição mais categórica sobre o conhecimento ou não. Eu acho que o que mais se aproxima do meu conhecimento a uma resposta disso seria o que o Robert Hanna fala da fé kantiana, vamos falar assim, que eu traduzo como o achismo, né? Que seria parte aí do processo do conhecimento. O Kant defende, eu acho que muitas vezes porque ele era religioso em sua vida pessoal, vamos falar assim, as pessoas entendem esse tipo de pontuação do Kant como sendo uma defesa ao, a um tipo de dogma religioso, ou a fé nesse sentido espiritual. Né? Eu acho que não é essa leitura. O que ele está falando é que para saber de alguma coisa, né, com qualquer nível, vamos dizer assim, de certeza, categoria, propriedade, eu tenho que antes achar algo. Né? Eu acho isso. Né? Eu acho que o átomo é indivisível. Né? E eu acho que veja só, eu acho que esse é o espaço que o Kant está abrindo. É um espaço para algo que
eu vejo como que passa, de uma certa forma, como algo invisível na filosofia, em particular ocidental no geral, mas que é o erro. E o erro como o acidente, o erro como a falha, o erro como, né, eu erro o sinal na operação. E não o falibilismo, que é algo um pouco mais, fala da ética e dessa questão de uma coerência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de eu achar algo que está errado. De eu estar errado e ter que consertar o meu erro. Parece que o Kant está, de novo, sem muito alarde, abrindo esse espaço para o processo de discussão. Nesse sentido, eu diria que existe esse momento pré, vamos falar assim, essa determinação totalmente deflacionária, que seria esse momento de permitir essa deflação ou não. E aí haveria uma conclusão que seria se existe alguma essência do conhecimento. Como eu disse, eu não me arriscaria tanto nesse ambiente. O meu entendimento do Hegel é que o Hegel aceita essa posição relativamente minimalista do Kant, mas ele não se satisfaz com essa metafísica kantiana que seria talvez meramente investigativa, né? E ele parece propor aí uma metafísica própria que tem algo de um tipo de panpsiquismo. Mas eu acho que o Hegel ainda é compartimentalizado também, né? Se você vê uma construção, tem um livro bem legal do que chama Nóbrega, Fernando de Nóbrega, que chama Entendendo Hegel, e ele faz ali uma construção, um gráfico, né, desse sistema hegeliano, como uma amplitude dele todo. E se você você vê que ele é compartimentalizado, e se você tira essa parte da ideia absoluta, né, que é ali um pedaço do gráfico, você ainda consegue manter toda a lógica epistemológica do Hegel relativamente intacta e em uma comunicação muito boa com Kant, eu acho. E eu acho que o Hegel, inclusive, é um pouco... vou usar a palavra aqui porque não me vem uma melhor na cabeça, mas leviano com a dialética do Kant, né? Ele vê o Kant como um cara muito estático. E me parece que o Kant é muito mais adaptável se lido dessa forma menos cartesiana. E eu vejo Hegel e o Kant muito mais próximos do que eles mesmos se entendem, vamos falar assim, né? Mas tentando então encontrar essa questão da essência, né? Eu acho que eu diria, aí agora é opinião minha, é opinião mesmo, não estou aqui apontando para algo no texto, mas é a impressão que eu fico. Eu diria que o Kant não é totalmente deflacionário, não. Eu diria que ele abre o espaço para um conhecimento que toca o absoluto, né, e que permitiria essa possibilidade, mas ele não estaria consolidando esse aspecto dentro desse framework mínimo da epistemologia. Ou seja, talvez nós podemos eventualmente encontrar, né, uma metodologia. Talvez, eventualmente, pelo percalço aí, pelo caminho, a gente encontra a metafísica de alguma forma, a gente encontra o método metafísico. Isso é importante falar. Por que eu falo que ele não baniu a metafísica? Porque o que ele fala, essa restrição que ele coloca, é uma restrição prática. Ele está falando, olha, nós não temos um método que ele é replicável, que ele é confiável, vamos falar assim, que produz resultados consistentes, que vem da metafísica. Mas isso não fecha a porta para a possibilidade de que esse método vai ser encontrado ou desenvolvido. Então, acho que ele não está batendo essa porta na metafísica. Ele está falando, gente, olha, até que isso venha a acontecer, né, a gente vai ter que se contentar com menos. Eu acho que esse é um pouco da posição aí, do que o Kant está tentando negociar nessa revolução kantiana que ele faz, é também negociar as nossas expectativas do que a gente espera que é conhecimento, né? E ele está validando para a gente que o conhecimento sobre as aparências, o conhecimento incompleto, é conhecimento de fato. Por isso eu vejo como não é completamente deflacionário. Ele está falando, o conhecimento das aparências é conhecimento.
E eu só posso subir essa escada, vamos dizer assim, em direção à coisa em si, se eu aceito esse conhecimento paliativo, ou essa paliatividade do conhecimento. Não sei se fez sentido, se te responde. Sim, sim, sim.